Então Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque ele descobriu um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele descobriu a intencionalidade do Eterno em se relacionar de forma íntima com o Senhor. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Viralcast. É aqui que nós vamos falar sobre gestão das emoções, sobre espiritualidade, sobre palavra de Deus. Meu nome é Keuler Lima e eu conto com você aqui juntinho com a gente. Já posso te pedir um favor? Compartilha esse vídeo, curte, comenta, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Posso contar com você? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo mais viral, mais bombástico, mais conhecido de toda a Bíblia, que é o Salmo 23. E é claro que para falar disso, nada mais nada menos do que ele, que é especialista no assunto, mestre em teologia, expert em tradução bíblica, meu pastor, meu amigo, meu mentor, pastor Ismael de Oliveira. Seja muito bem-vindo. Que alegria poder estar aqui para a gente poder realizar esse sonho. E é uma alegria ter você aqui comigo. Semanalmente nós temos um encontro marcado aqui no Viralcast e grava isso que eu vou te falar agora, tá? Esse vai se tornar o maior podcast do Brasil. Porque aqui no Viralcast, nós vamos falar de neurociência, gestão das emoções, nós vamos falar de Bíblia aplicado à vida das pessoas, porque de nada adianta conhecer a Bíblia se não fizer a aplicação correta. Então nós vamos trazer aqui muito conhecimento bíblico, teológico, trazendo a Bíblia dos seus originais. Nós vamos associar todos os conhecimentos que existem à palavra de Deus. Afinal de contas, essa é a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, aquilo que rege tudo aquilo que nós fazemos. E é claro que também nós vamos trazer o conteúdo aí do conhecimento geral, tudo aquilo que tem acontecido em meio à nossa sociedade. Então a gente vai falar de filosofia, a gente vai falar de política, a gente vai comentar notícias e nós vamos trazer para você aqui sempre convidados de altíssimo nível que vão poder contribuir com a sua vida. Então, deixa eu te pedir uma gentileza, o que ele já falou, mas eu vou pedir também. Curte, compartilha e comenta nesse vídeo, porque aí o YouTube vai entender que o vídeo é relevante, que é um conteúdo importante e ele vai entregar para mais pessoas e mais pessoas serão abençoadas, edificadas e terão a sua vida, receberão na sua vida uma contribuição de altíssimo nível. Então, faz esse favor pra gente. E eu já quero agradecer aqui também, pastor Ismael, a agência Help Digital, isso aí, que está nos ajudando a realizar esse sonho. Meu amigo Mason, Deus te abençoe, muito obrigado pela parceria. Tamo junto e misturado e bora pra cima. Valeu, Mason. Muito obrigado pelo apoio. Help, a agência digital, tem sido a nossa parceira na realização desse sonho, na efetivação desse projeto que é o Viralcast. Vamos lá. Já sem mais delongas, entrando diretamente no assunto. Pastor, Salmo 23, o salmo mais conhecido da Bíblia, o verso mais conhecido da Bíblia. Sim. Né? Com certeza, até quem não é cristão conhece esse salmo, né? E a primeira pergunta é: afinal de contas, quem escreveu o Salmo 23 e por quê? Vamos lá. Esse é indiscutivelmente o texto mais viral da Bíblia. Nós temos o Salmo 23 como o texto que, quando alguém é perguntado se conhece algum versículo da Bíblia, é o primeiro versículo a ser citado. Nem todo mundo sabe qual é a referência, o endereço em que esse texto se encontra na Bíblia, mas se perguntado vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A autoria desse salmo é de Davi. O texto começa na Bíblia hebraica dizendo assim: Mismor le David. A expressão mismor no hebraico, a expressão mismor no hebraico é equivalente à canção. Então, o salmo começa dizendo que essa é uma canção de Davi. Mas, na verdade, não é uma canção. Onde é que esse salmo é composto? Davi está nas campinas de Moabe. Alguns autores, alguns comentaristas vão dizer que ele está escondido no vale, que ele vai citar no verso 4, que é o Vale da Sombra da Morte, que seria um conjunto de rochedos e equivalente àquilo que a gente conhece como um precipício em meio ao deserto. E Davi está ali se escondendo do exército de Saul, e a única coisa que Davi consegue vislumbrar é a iminência da morte. Ele está sendo perseguido por Saul e ele começa a fazer uma oração a Deus. E é essa oração que a gente lê aqui: o Senhor é o meu pastor. Que maravilha. Nada me faltará. Pastor, você pode declamar esse salmo no original do hebraico? Com certeza. E eu preciso dizer aqui para você, para os nossos amigos que estão nos assistindo, que esse é o salmo que eu sou mais apaixonado. Porque é um salmo extremamente marcante. Hoje você vai entender o porquê que ele é tão marcante assim. Vamos lá. Mismor le David, Yavé roí lo esá,
Binot desher yarbitzeni al me menuho inahalen. Nafshi shovev yenacheni vemaglei tzedek leman shemo. Ganki eler begeit salmavet loirará kiatá imadish vaterá. Umshanterá rema yenahamuni. Taoror lefanai shulehaneget tesorai. Dishanetá Vashemen Roshi Kossi Revaiá. Artova recede, Irdefoni Kaliemei Raiai. Veshaveti Beveieti Avé Leorer Iamin. E aí agora a gente precisa falar em português, né? Porque senão o pessoal não entende. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que coisa linda, né? Davi era um pastor de ovelhas, ele usa um contexto aí de experiência de quem é pastor, Sim. né? É interessante porque, se você prestar atenção, Davi começa chamando a Deus de Senhor. A expressão aqui no original, ela meio que encobre o termo Iavé. Iavé seria aí a forma de pronúncia correta para o tetragrama. O que é o tetragrama? É o conjunto das 4 letras que formadas consiste ou resulta no nome do Eterno. Essas letras seriam Yud, Re, Vav, Re. O Yud é o equivalente ao Y das línguas ocidentais. O Re, que aparece 2 vezes, é o equivalente ao H e o Vav o equivalente a W. E aí você pensa comigo, se nós colocarmos aí YH, WH, não tem pronúncia, mas a Academia de Letras de Israel e a Universidade de Tel Aviv, que são as 2 instituições responsáveis por determinarem quais são as regras de transliteração da língua hebraica para as línguas ocidentais, determinam nas suas regras que a pronúncia correta aqui seria Iavé. Por quê? Logo após o primeiro Re, ou embaixo dele, nós teríamos aí um patá, que seria o equivalente ao A, é uma vogal longa. E logo depois do segundo Re, ou após o Vav, nós teríamos aí um segolo, que seria um equivalente a um E é uma vogal curta. Então, para que haja pronúncia nas línguas ocidentais, a pronúncia correta seria Iavé, e não aquela ideia de Iaú, Yehová. Já foi aceitável o termo Yehová para o tetragrama, mas hoje não é mais. Hoje a pronúncia correta é Iavé. Então não entra naquela onda daqueles youtubers sensacionalistas, não. A regra linguística determinada pela Universidade de Tel Aviv e pela Academia de Letras de Israel é Iavé. Então essa é a pronúncia correta. O tetragrama faz menção ao nome do Eterno. Todas as vezes que um homem tem contato com o tetragrama, ele entende a magnitude de Deus. Tanto é que a história conta que os copistas, que são aqueles homens responsáveis por fazer as cópias do texto hebraico, todas as vezes que eles precisam escrever o tetragrama, eles rasgam as suas vestes, tacam fogo nelas e tomam um banho de purificação, porque entendem que o nome do Eterno é santo. E só de escrever eles são impactados por esse nome. Então entenda a magnitude agora de Davi citar o nome de Deus. E é por isso que nas nossas traduções da Bíblia, ou nas versões da língua hebraica que nós temos hoje, tipo a Stuttgartensia, aparecem expressões nominativas. Não aparece o nome do Eterno, não aparece de forma precisa o tetragrama. Aparece um Hashem, aparece um Adonai, um El Shaddai, porque eles estão cumprindo o segundo mandamento, que é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas quando Davi cita o nome do Eterno, ele está exaltando a figura de Deus. E no paleo-hebraico, o que é o paleo-hebraico? É o alfabeto semítico, que tem em sua formação aquela formação cuneiforme da escrita, que é o equivalente aos hieróglifos egípcios. Então as letras eram representadas por formas. Então nós temos na primeira letra, o Y, um gancho. No Re, nós temos uma treliça. E no Vav, representa como se fosse uma mão. Então nós temos aqui um gancho, que representa sustento. Nós temos a treliça, que fala de estrutura.
E nós temos a mão, que fala de amparo. E é interessante porque todas as vezes que nós vemos esses elementos na Bíblia associados ao Eterno, demonstram o nível de cuidado que o Eterno oferece ao seu povo. Então, em outras palavras, quando Davi cita o nome do Eterno, Davi está dizendo que o Eterno é o seu sustento, que o Eterno é a sua estrutura. Incrível. E que o Eterno é o seu amparo. A oração de Davi é uma oração de angústia, uma oração de desespero, porque ele está cara a cara com a morte. Ele sabe que vai morrer, mas a confiança dele é maior do que o medo que ele sente. Então ele consegue encontrar em Deus o amparo que ele precisa para aquele momento. Maravilha. Tem uma expressão muito usada aqui, para a gente vencer essa etapa, que na maioria das Bíblias mais antigas, na língua hebraica, aparece o termo Adonai. Adonai tem dois radicais. Radical é o núcleo da palavra, é o que dá o sentido real à palavra. E o radical, o primeiro é Adom. Adom representa montanha, falando da posição em que Deus está. Eu tenho 1,97 m e eu entendo isso aqui perfeitamente. Eu não entendo, eu só tenho 1,71 m. Olha aí, ó. Domingo agora na igreja mesmo, a irmã perdeu o filho e logo depois do culto ela chegou em mim e falou assim, pastor, procura o meu filho aí para mim. Por quê? O que isso acontece? Porque quanto mais alta é a pessoa, maior é a amplitude de visão que ela tem. Então, quando os hebreus chamam Deus de Adom, por quê? Porque eles oram uma oração todos os dias ao acordar. A primeira fala deles é Adonai. Eles chamam a Deus de Adonai no Ouvi, ó Israel, no Shemar Israel. Shemar Israel, Adonai Echad, Adonai Elohenu. Essa oração quer dizer, ouvi, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus é um. E chamar a Deus de Adonai é colocar a Deus na posição mais alta que existe, dizendo que Deus está num ponto tão elevado, mas tão elevado, que a amplitude da sua visão não deixa que nada passe despercebido. Maravilha. Então, quando Davi chama Deus de Adonai, o que Davi está querendo dizer é, do ponto em que o Senhor está, o Senhor consegue me ver. Por menor que eu seja, por mais insignificante que eu me ache, eu nunca passo despercebido aos olhos do Eterno. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Davi disse, o Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. Eu já vi algumas pessoas dizendo, não, Davi não falou isso, Davi disse, porque o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Essa é a tradução mais literal. Qual é a tradução mais literal aí? Olha, na verdade, nenhuma das duas está certa. Nós temos aqui Hashem, ou Yahvé. Hashem é o nome, então referindo-se ao nome do Eterno, ou então Adonai, referindo-se a Deus como o Altíssimo. Mas nós temos Hashem Roi. Roi é o mesmo que pastor, ou então pastagem. Davi falando que Deus é aquele que cuida dele. E logo após a expressão Roi, nós temos um Nekudot. Esse Nekudot aqui, na língua hebraica, é um sinal de intensidade que eu leio. Ele é o equivalente a uma pausa, uma respiração, seria o equivalente a uma vírgula. Então nós temos, o Senhor é pastor. Na nossa língua, existe a necessidade de que haja aqui um pronome possessivo. Então o Senhor é meu pastor. Davi está referindo-se a Deus como sendo Deus o seu cuidador. Logo após tem a respiração, a vírgula, o nekudot. E depois vem a expressão lo ersá. A expressão lo, no hebraico, é o mesmo que não. Ou seja, ela nunca pode ser traduzida como nada. Vou repetir. A expressão lo no hebraico é o mesmo que não. E ela nunca pode ser traduzida como nada. Então nós temos, o Senhor é meu pastor, vírgula, não. E a próxima expressão, ersá, é o verbo faltar. Então a tradução de forma livre e literal seria, o Senhor é pastor, vírgula, não falta. Para que haja sentido na língua portuguesa, seria o Senhor é meu pastor, vírgula, não me falta. Ou seja, o que Davi está dizendo é, eu posso ter falta de comida, eu posso ter falta de saúde, eu posso ter falta de dinheiro, eu posso ter falta de tudo, mas eu nunca vou ter falta de Deus, porque Ele sempre estará comigo. E é tão interessante porque uma das traduções para o tetragrama, o nome do Eterno, é o Senhor é um Deus sempre presente de alianças inquebráveis. É o que Davi está dizendo, Deus está comigo. E é tão preciso isso, que a última palavra de Jesus para os discípulos antes de ser assunto aos céus foi, e eu estarei convosco
todos os dias, até a consumação dos Tem muitos séculos. coaches dizendo por aí que o Salmo 23 é o grande segredo da prosperidade. Os coaches agora estão relacionando muito com a Bíblia, falando muito versículo bíblico, extraindo muitas coisas da Bíblia. Isso é bom, né? O que o senhor acha disso? Assim, eu vejo de forma positiva e de forma negativa ao mesmo tempo. Porque a forma positiva é que a Bíblia está sendo disseminada. E a forma negativa é a falha na interpretação. E eu preciso explicar o que é interpretação. A interpretação, ou o termo interpretação, surge na cultura grega e está referido à mitologia grega na figura de Hermes, que era considerado como o deus mensageiro de Zeus. E Hermes tinha a função de pegar a mensagem de Zeus e trazer essa mensagem de forma integral, para que os seres humanos conseguissem compreender o que Zeus disse. Então, o que é interpretar? É trazer a intenção integral do autor para que aquele que está ouvindo a mensagem do autor consiga compreendê-la perfeitamente. Então, diferente daquilo que Jackson Derrida disse, dizendo que há várias interpretações, ou diferente da filosofia que diz que tudo é ponto de vista, isso não existe. Só existe uma interpretação. Se eu disser para você que A é A é A. Não tem a ver com ele quis dizer, não, A é A. A mensagem é integral e clara. E assim é a Bíblia. Não existem várias interpretações, só existe uma interpretação. Dizem que a Bíblia, foi Lutero quem disse, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Eu concordo e discordo de Lutero ao mesmo tempo. De fato, dela partem. Entretanto, não é a Bíblia que é a mãe. A mãe de todas as heresias é a incapacidade de interpretar corretamente. E essa incapacidade, ela é fruto da ignorância. Então, quando eu não conheço a Bíblia e o contexto em que o texto está inserido, eu acabo por não interpretá-la da forma como deveria. Mas, afinal de contas, é ou não é o segredo da prosperidade? Veja só, a Bíblia toda é o segredo da prosperidade. E entendam, eu não estou fazendo apologia à teologia da prosperidade. Estou fazendo apologia à prosperidade bíblica. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação. Das 8.000 promessas que nela estão, mais de 70% tem a ver com sucesso. Mais de 70% tem a ver com felicidade, mais de 70% tem a ver com prosperidade, principalmente no sentido financeiro. Entretanto, eu não posso dizer para você que o Salmo 23 é o segredo da prosperidade. Em si. O segredo da riqueza. Não. O segredo da prosperidade está na obediência. Olha só o que o próprio Deus disse ao povo. Eu vos apresento 2 caminhos. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolham, pois, o caminho da bênção. E o caminho da bênção ali está associado ao cumprimento da lei do Eterno. Ou seja, se o povo obedecesse aquilo que o Eterno vos disse, eles comeriam do melhor dessa terra, ou seja, teriam prosperidade. Porque prosperidade não tem a ver apenas com riqueza. Ela tem a ver com abundância de vida, ela tem a ver com plenitude, com satisfação, ela tem a ver com alegria. Então, presta atenção nisso. Gente, olha só essa pergunta. Qual é o segredo da prosperidade? Fala aí, pastor. O segredo da prosperidade está em obedecer a lei do Eterno. E aí alguém vai dizer assim, mas nós estamos na dispensação da graça. Veja só, Deus é imutável. Sobre Cristo, o escritor da Carta Universal aos Hebreus, capítulo 13, verso 8, afirma que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos piamente que Cristo é o Deus carnificado. Se ele é a representação do Eterno, é sinal de que o Eterno também é imutável. Se ele é imutável, aquilo que o apetecia, aquilo que agradava o seu coração no passado, continua agradando no presente e continuará agradando no futuro. Aí alguns vão dizer, mas Cristo cumpriu a lei. A lei cerimonial, sim. Mas dos mandamentos daqueles que fazem parte do teor moral, que são aqueles que Deus diz, o que o agrada... Está relacionado à obediência. Está tudo relacionado à obediência, porque adulterar continua sendo pecado, matar continua sendo pecado, mentir continua sendo pecado, então eu não posso afirmar que a parte moral da lei deixou de existir. Pelo contrário, quando Cristo disse que resumiu, ele fez foi complicar a nossa vida. Porque lá no Antigo Testamento, você vai para Levítico capítulo 10 e capítulo 19, você vai perceber que adultério só era considerado pecado de fato e de direito quando havia o flagrante delito. E aí a lei manda que quando os dois eram pegos, eles deveriam ser apedrejados até a morte. Na graça, não.
Jesus olha para os discípulos e diz assim, se você somente olhar para a mulher do teu Você já próximo, no pecou. teu coração você desejar, você já cometeu adultério. Então, lá na lei, precisava ter o ato praticado e o flagrante delito. Agora, na graça, basta pensar. Qual dos dois é mais pesado, hein? Nossa, incrível isso aí, hein? Gente, é uma metralhadora de conhecimento, vocês estão entendendo, né? O nível é uma metralhadora de conhecimento e o pastor Ismael de Oliveira vai caminhar com a gente aqui no Viralcast. A gente vai estar junto explorando vários assuntos e muito bom, viu, pastor? Muito bom. É bom junto, que meu amigo. eu já estou aprendendo aqui com ele e é importante a gente entender que você é a média dos seus 5 melhores amigos. Então faça as boas amizades e também não tenha medo de fazer ruptura com amizades que não vão te levar a lugar nenhum. Muito prazer. Eu tenho uma honra de ter o senhor como meu amigo, viu, pastor? O prazer é todo meu amigo. Pastor Ismael, mais uma pergunta. Qual é a diferença da visão do Salmo 23, da visão judaica para a visão cristã? Existe uma diferença? Não, na verdade a visão é a mesma. Porque o que a gente precisa entender é que Deus se revelou primeiramente para aquele povo. E a forma da revelação do Eterno em relação ao relacionamento que ele gostaria de ter com os hebreus, não muda em relação ao relacionamento que ele gostaria de ter com a igreja. Então, a máxima davídica faz com que Davi seja considerado como o homem segundo o coração de Deus. Então, aqui há algumas lições que precisam ser extraídas, principalmente no verso 1. Perceba, em relação a isso que você disse. Davi chamou a Deus de Deus, chamou a Deus de Senhor, colocou a Deus na posição mais alta que existe usando o tetragrama. Logo após, o que Davi faz? Ele chama Deus de pastor. E pra gente hoje, tem uma pesquisa que diz, né, que os 3 P's em relação a profissões mais desconfigurados e desconsiderados em meio à sociedade, que menos tem credibilidade, é político, polícia e pastor. Então hoje nós temos a visão negativa do pastor, porque a gente associa pastor a charlatão, a gente associa o pastor à figura desses figurões midiáticos. A religiosidade. A religiosidade é tudo quanto há de negativo em meio ao sistema religioso. Entretanto, Davi está se relacionando à profissão no Antigo Oriente Médio. E aquela profissão de pastor no Antigo Oriente Médio era completamente desconsiderada. Era uma das profissões mais vergonhosas de serem exercidas. Ninguém queria ser pastor. Tanto que lá em 1 Samuel 16, quando o profeta chega para ungir o novo rei sobre Israel, ele pergunta para Jessé, aonde estão os teus filhos? Aí vem os filhos e quando ele chega com 7, termina, ele, cadê o menor? Jessé responde em tom de desprezo, ele está lá no campo, pastoreando ovelhas. Era uma profissão desprezível, que geralmente era deixada para meninas. Até hoje funciona assim. Ou o menor da casa. Meninas, ou então, se tiver uma menina em casa, coloque-a para pastorear as ovelhas. E aí existem algumas questões fisiológicas que posteriormente a gente pode tratar. Entretanto, Davi primeiro chama Deus de Deus e depois de pastor. Parece desrespeitoso, porque ele adora e depois rebaixa. Mas, na verdade, Davi não está rebaixando. Davi está trazendo Deus para a sua realidade. É meio que um pedido, dizendo a Deus, eu quero me relacionar contigo. Eu vi um documentário do Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo, né? Sim. Muito conhecido aí no Brasil, ele dizendo que uma ovelha rebelde que costumava fugir, isso é uma história verídica, que uma ovelha muito rebelde que costumava sempre fugir do rebanho, o pastor uma vez tomou uma decisão e isso acabou virando uma tradição entre os pastores do Oriente Médio até hoje. O que eles fazem? Eles quebram a perna da ovelha e aí ele quebra a perna da ovelha e ao mesmo tempo ele já enfaixa ali a ovelha, né? Já cuida dela direitinho para evitar que ela desvie ali do caminho e seja um alvo fácil para presas, né? E aí o Davi fala aqui, né? O Senhor, o teu cajado e a tua vara me consola. Eu achei interessante isso. É interessante porque é o seguinte, por que acontece isso? Porque a gente entende que a ovelha é um animal pacífico. Entretanto, de forma fisiológica, a ovelha não enxerga bem. Então ela acaba entrando em alguns perigos que seriam desnecessários, porque ela não consegue ver a presença do inimigo. Então ela acaba saindo do meio do rebanho, ela acaba entrando em alguns buracos, literalmente. E quando a ovelha é rebelde demais, o pastor precisa fazer isso. E isso é um modus operandi de Deus, é uma das formas que Deus trabalha conosco.
Por isso que Deus está sendo chamado por Davi de pastor, que existem vezes na vida em que Deus vai precisar quebrar as nossas pernas para que nós não entremos em algumas roubadas. C.S. Lewis disse uma frase que eu acho extraordinária. Eu nunca vi Deus exaltar um homem sem antes feri-lo profundamente. A gente considera que ferida dói, mas grande parte das vezes é através da dor que Deus decide cuidar de nós. Então, aí é a origem daquele provérbio que fala, quebrou minhas pernas. É isso aí. A gente tem essa ideia de que quebrar as pernas é algo negativo, nos impede de fazer alguma coisa. Mas a nossa ideia sobre isso, ela está limitada à questão temporal, porque a gente só conhece o presente. Mas Deus é onisciente, e ser onisciente representa que ele conhece presente, passado, mas também futuro. E em algumas oportunidades, Deus não nos permite viver algumas coisas, porque ele sabe que o resultado daquilo é extremamente negativo. Trazendo para os dias de hoje, então, você está me dizendo que trazendo para os dias de hoje, a gente contextualizando aqui para os dias atuais, tem a ver com a igreja? Também. Existem muitas coisas em que Deus nos bloqueia, principalmente em relação a essa vivência religiosa. Por exemplo, tem muita gente dizendo aí, tudo bem, Jesus sim, igreja não. Isso é balela. É impossível. João disse, lá na primeira epístola universal, no capítulo 1, e ele repete no capítulo 2, é impossível amar a Deus que eu não vejo se eu não amar o meu irmão que eu vejo. O que ele está querendo dizer ali, porque a epístola dele tem como propósito fazer com que essas pessoas que acabaram de se converter a Cristo, e a quem ele chama de filhinhos, no sentido carinhoso de alguém que acabou de se converter, com que elas tenham essa cultura de se reunirem. E aí algumas pessoas dizem, então eu posso me reunir em qualquer lugar. Não. É só você analisar a expressão que dá nome à igreja, que é eclesia no grego, que depois vira o kuriakondomá, que seria a casa de Deus. Eclesia tem a junção de dois radicais. Ek seria fora. Kaleo é o mesmo que chamar. E esse chamamento era cultura no Império Romano, em que um atalaia era enviado para a porta da cidade para gritar, convocando soldados que estivessem aptos para a guerra, ou seja, não eram quaisquer soldados. Eram somente aqueles que nos últimos 7 dias não haviam bebido, não haviam mantido relações sexuais com ninguém e que estavam com seu corpo em forma, pronto para ir para a batalha. E esses soldados, eles não eram chamados para fora do arraial para ficarem dispersos. Eles eram chamados para fora do arraial para reunirem-se em uma tenda para determinarem quais seriam as estratégias de guerra. Então essa é a igreja, chamada para fora do sistema mundano para se reunir na tenda do encontro. O que é a tenda do encontro? No hebraico, rupá, que é o que vai dar origem ao tabernáculo, que é o templo. É onde Deus se manifestava, era onde o povo fazia os sacrifícios. Então, um modus operandi de Deus desde o Antigo Testamento é ter um lugar onde o povo se reúna para poder fazer os seus sacrifícios e poder adorá-lo. Se Deus não muda, então essa é a forma que Deus sempre quis e a forma que sempre vai ser. Congregar. Existe a necessidade de estar reunido. Não tem como ter um relacionamento com Jesus sem ter um relacionamento com a igreja. É só ver a cruz. A cruz, ela tem a parte vertical, que conecta o céu e a terra, mas ela tem a parte horizontal. Porque quando eu estou conectado com o céu, eu me conecto com pessoas. E o próprio Jesus disse, né, que o inimigo anda ao derredor como um leão. Procurando a quem tramar. Procurando a quem tragar. A quem tragar. Então, essa história de Jesus sim, igreja não, é papo furado, é balela. Tem que ter uma igreja, tem que participar de uma comunidade de fé, tem que congregar, tem que ter comunhão com os irmãos, como está escrito lá no livro de Atos, né? Eles compartilhavam tudo. Isso. No partir do pão, na comunhão, na oração, na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Só você perceber o seguinte, nós somos chamados na Bíblia de ovelhas. Jesus é chamado de o bom pastor. Uma das principais estratégias de pastores de ovelhas para que elas não sejam presas fáceis, inclusive a leões, elas andarem em grupo. Só existem rebanhos para que os leões não ataquem, porque os leões sentem segurança, os predadores, em atacar animais que se dispersaram do seu grupo coletivo. E é por isso que existe a necessidade de nós estarmos conectados uns aos outros e estarmos congregando. Maravilha. Pastor, tem uma última pergunta aqui. A pergunta é, o Salmo 23 é um salmo messiânico? Vamos lá, Keuler. Essa ideia de ser messiânico está em toda a Bíblia.
A Bíblia toda é messiânica. Tudo que há na Bíblia aponta para Cristo. Ele não é só o texto áureo, ele não é só a mensagem central, ele é a própria letra. Por que que o Deus eterno decidiu se carnificar como Cristo? Porque ele é o próprio Deus carnificado. Ele decidiu se carnificar, ele decidiu vir à Terra, porque os homens não conseguiram compreender que a lei apontava para ele. A principal falha de um movimento dentro do farisaísmo era acreditar que a lei apontava única e exclusivamente para a moral do homem. Não, o propósito do Eterno em entregar a lei para os homens sempre foi fazer com que os homens se relacionassem com ele. E a gente consegue encontrar dentro das escrituras sacras 3 períodos de relacionamento com o Eterno. O primeiro período é Deus vindo ao Gênesis. Deus vindo ao Éden para falar com o homem. Então nós temos Deus falando com o homem no Éden. Diz que todos os dias, ao findar da tarde, o próprio Deus vinha e conversava pessoalmente com Adão. Gênesis 3:8 diz que quando Adão pecou, ao pôr do sol, à viração do dia, Deus vem falar com Adão. Na Midrash, que é um dos livros da sabedoria judaica, nós encontramos a sabedoria rabínica afirmando que essa cena se repetia diariamente, porque o propósito criacional do Eterno é relacional. Ou seja, Deus cria o homem para se relacionar com ele. Deus cria o homem para poder ter intimidade. Tanto é que lá em Gênesis 1:26, nós vamos ver o Eterno em comum acordo com a Trindade, digamos assim, dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A expressão semelhança no hebraico é demut. Demut aqui aponta para a essência. Ou seja, é Deus implantando a sua essência no homem. E qual é o propósito disso? Para que o homem possa se relacionar com ele. E o que é a vinda de Cristo à Terra? A vinda de Cristo à Terra é a segunda etapa do relacionamento. Mateus 1:23 vai dizer que ele andava entre nós. Ou seja, ali Cristo deixa de ser apenas, João 1:14 também, o verbo se fez carne e andou entre nós. Então, ali é Deus deixando de apenas estar no céu, entenda que eu estou fazendo um antropomorfismo, tá? Entendendo que ele é onipresente, mas é Deus deixando de estar no céu, estando de forma física entre os homens. E nós temos a terceira etapa que está em 1 Coríntios 3:16 e que se inicia em Mateus 1:23. Porque o termo para o nome do Eterno ali, na King James de 1611, parece a tradução mais precisa. Que o nome de Jesus não é Jesus. O nome dele é Emanuel. Emanuel não é um nome, é uma transliteração. Que eu diria que uma transliteração cultural. Porque a expressão traduzida para a King James 1611 é Immanuel. E ele será Immanuel. E qual é o significado literal de Emanuel? Emanuel, trazendo aí do hebraico, seria Deus conosco. Mas a expressão correta que está ali na King James 1611 é in. In no inglês seria dentro de. Men, homem. El é um sufixo que representa a figura de Deus. Então nós teríamos Deus dentro do homem. E isso é tão claro porque com a morte de Cristo e a promessa de Mateus 28, Cristo está dizendo, eu vou estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso se concretiza quando Paulo afirma, já na descida do Espírito, lá em Atos capítulo 2, isso se concretiza, mas Paulo vai afirmar à igreja de Corinto que nós somos o templo e a habitação do Espírito de Deus. Então, Deus saiu de andar com os homens ou de falar com os homens, ele passou por estar entre e agora ele habita em. Ou seja, dentro. Dentro de. Que maravilha. Olha o nível do relacionamento. Deus saiu de andar... Deus saiu de falar com, passou a andar entre e agora habita em. Então nós temos 3 níveis de relacionamento. Andar com, lá no Gênesis. Lá no Gênesis. Entre nós, quando Jesus esteve aqui entre nós. Quando Jesus esteve. E agora o Espírito Santo que habita dentro de nós. Que habita dentro de nós. Que maravilha, que coisa linda. Esse é o cerne da mensagem bíblica. Então, por que o Salmo 23 também é messiânico? Porque ele aponta para essa figura do relacionamento que Deus gostaria de ter
É o ideal divino de relacionamento sendo aplicado na figura de Cristo. É o Senhor sendo Senhor e pastor ao mesmo tempo. E é por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Porque antes da revelação perfeita, que é Cristo, Davi já compreende a máxima do coração do Eterno, que é se relacionar com o homem. Então, Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque ele descobriu um relacionamento íntimo com o Senhor. Isso. Ele descobriu a intencionalidade do Eterno em se relacionar de forma íntima com os homens. E eu sempre acreditei que o segredo do cristianismo, eu sempre acreditei, isso para mim é uma coisa pessoal. Eu sempre achei que o grande segredo do cristianismo era o relacionamento pessoal com Deus. E as coisas começaram a mudar muito, muito na minha vida espiritual, na minha vida emocional, principalmente quando eu comecei simplesmente a conversar com Deus todos os dias. E como que você conversa com Deus todos os dias? Através da oração. Por isso a importância da oração. Porque muitas pessoas falam, mas Deus está em silêncio. Para mim, na minha opinião, na minha concepção, eu acho impossível Deus ficar em silêncio. Primeiro, a Bíblia está aqui. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Então é impossível Deus ficar em silêncio. É só você pegar a Bíblia e ler que você vai estar ouvindo o próprio Deus falando com você. Então isso é se relacionar. Eu acho que não existe relacionamento sem diálogo. Sim. Né? Eu e a minha esposa, a gente conversa muito. Minha esposa, ela gosta muito de ouvir e eu gosto muito de falar. Então deu muito certo, sabe? Então um relacionamento que deu muito certo por causa disso também. Então eu comecei a me relacionar com Deus. Falar com Deus através da oração e ouvir a Deus através da leitura bíblica. Relacionamento sem diálogo não existe. E eu acho que esse é o grande segredo de uma vida feliz, de uma vida mais completa. Relacionamento com Deus, relacionamento com o Pai. Veja só, Keuler, falando sobre oração, né? Temos algumas frases célebres de algumas pessoas consideradas aí como heróis da fé que falam sobre oração e mexem muito comigo. Nós temos um dizer de Lutero que dizia que a oração é como o suor da alma. O suor serve para que a temperatura do corpo não suba de forma extrema e não haja um colapso. Então o suor equilibra. E é comprovado neurocientificamente que enquanto alguém ora, a área responsável pela comunicação, pela fala no nosso cérebro, a cognição da fala é ativada. E você começa a ter uma experiência equivalente a estar fora do seu corpo. E o que acontece é que essa área ativada faz com que outras áreas sejam ativadas, fazendo com que sejam geradas emoções positivas em nós, liberando toxinas. O mesmo efeito acontece enquanto nós estamos em uma terapia, só que o efeito em relação à oração é 83% maior, ou seja, o equilíbrio emocional que nós precisamos ter está concentrado no ato de orar. E há uma concepção científica, neurocientífica sobre isso, que trata-se a oração como meditação, como mindfulness, mas a ideia central é, você precisa estar em conexão com o Eterno. Joyce Meyer diz que orar é o ato de dialogar com Deus. Não existe relacionamento sem diálogo. E é interessante porque esse diálogo só gera coisas positivas. Se falta equilíbrio no homem é porque falta relacionamento com o Eterno. Só é possível ter relacionamento com o Eterno através da oração. E não sou eu quem estou falando sobre a questão do equilíbrio, é a ciência quem comprova. Então, quanto mais oração, mais equilíbrio emocional. Quanto mais oração, menos sofrimento. Pastor, o Davi estava sendo perseguido por Saul. Sim. Né? Saul queria matar Davi de qualquer jeito, por causa da inveja mesmo, né? Do fato de ele ter crescido muito ali ministerialmente e tal. E ele escreve o Salmo 23 nesse contexto de fuga. Sim, o Salmo 23 é uma oração, como eu disse, de angústia, de desespero. É Davi vendo a morte se aproximar, essa iminência da morte, e entendendo que só tem um que pode livrá-lo. E aí ele vai dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele vai dizer, guia-me. Eu acho essa expressão extraordinária. Porque, pensa assim comigo, de forma muito simplória. A condução é quando você pega alguém pela mão e vai com ela até o destino. A direção é quando você aponta o caminho. Alguém chega para você e pergunta, onde é que fica o posto Ipiranga? Você olha e diz assim, vira a primeira direita, a segunda esquerda e você vai chegar lá. Só que guiar é um pouquinho diferente. Guiar é quando você se coloca na frente para que a pessoa te siga. E é interessante porque, como eu já disse para vocês, a ovelha não enxerga bem.
A ovelha se guia pelo olfato, é pelo cheiro. Então, se o pastor estiver ao lado, para ela não vai ser tão bom, é mais difícil sentir o cheiro. Se o pastor estiver atrás, é mais difícil sentir o cheiro. Então, o pastor sempre anda na frente. Você pode observar rebanhos de ovelhas e você sempre vai ver o pastor daquele rebanho na frente do rebanho, para que a ovelha possa sentir melhor o seu cheiro. E é interessante, porque às vezes no meio do caminho a gente se sente abandonados, a gente se sente sozinhos, largados. Não é. É apenas o pastor que está caminhando na frente para poder fazer o reconhecimento dos perigos que existem no caminho, para que a ovelha que está vindo atrás e não enxerga bem, possa caminhar por um caminho seguro. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Já fica esse conselho, Deus na frente, meu irmão. Sempre. É interessante porque a principal estratégia de guerra que Deus ofertou a Israel, para que Israel pudesse vencer as guerras, era que a arca do concerto, que representava a pessoa, a presença do Eterno, fosse o primeiro elemento a entrar na guerra. E é tão interessante, porque quando a arca não entrava primeiro, Israel perdia a guerra. Então a presença de Deus, o Eterno, precisa ser sempre a nossa primazia. Se Deus não estiver na frente, a gente só tem uma certeza: o fracasso é certo. Para a gente concluir, o livro de Salmos, Davi é um dos escritores do livro de Salmos, né? Mas Moisés começou a escrever também o livro de Salmos. Como é que é isso? Na verdade, não é que Moisés começou a escrever, porque Salmos não é um livro. O Terrilim, que é o nome desse livro em hebraico, é um conjunto de orações, um conjunto de cânticos, é um conjunto de poemas. Então faz parte do conjunto da sabedoria judaica e são citações que eles costumam fazer em momentos especiais, tanto do seu dia, quanto do mês ou quanto do ano. Então, Moisés, segundo a história, é um dos primeiros a recitar algo que está nesse compêndio. Que legal. Mas não é que ele tenha sido o escritor em si do Salmo. Mas, por exemplo, o Salmo de número 90 é uma fala de Moisés. Que legal. A Bíblia hebraica, judaica, ela é composta por 3, o Pentateuco, os profetas. Como é que é isso? Me explica isso pra gente aí, pra gente... O nome do Antigo Testamento judaico é Tanar. O que é o Tanar? Nós temos aqui o equivalente a um acrônimo. Então, é a junção de letras, que são, na verdade, siglas, que formam um nome. Então, nós temos as primeiras 2 letras representando a Torá. O que é a Torá? Na divisão da Bíblia na língua portuguesa e nas línguas ocidentais, a Torá é o conjunto dos 5 primeiros livros. O Pentateuco. Lembrei do Cauã, né? Que você pergunta, Cauã, quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Ele já sabe de cor. Isso aí. Então nós temos ali a Torá, que é a lei. Cauã é meu filho de 6 anos, tá, gente? É isso aí. Então nós temos a lei do Eterno. Nós temos o Nabim. Nab, no hebraico, é profeta. Nabim é o conjunto dos escritos dos profetas. E nós temos o Ketuv, da última letra, que seria ali o Kav, ou Kof no hebraico. Então nós temos ali o Ketuf, que é o conjunto dos escritos, o Ketuvim. Toda terminação IM no hebraico representa um plural. Então nós temos a Torá, o Navim e o Ketuvim. Então o conjunto da lei, dos profetas e dos escritos. A nossa Bíblia, ela tem, assim, não seria a nossa Bíblia, a fala correta seria: a divisão da nossa Bíblia tem um conjunto maior de livros, uma quantidade maior. No hebraico, ou na Tanar, nós temos um conjunto de 24 livros. Entendi. Dividido nesses 3 blocos. Maravilha. Pessoal, eu falei para vocês que vocês iam sair daqui especialistas no Salmo 23, né? E que bate-papo maravilhoso, hein, pastor? Foi top. Muito enriquecedor, né? Esse papo, eu já tô expert no Salmos 23, já aprendi muita coisa da Bíblia aqui hoje nesse podcast. E eu quero pedir mais uma vez para você compartilhar, para você curtir esse conteúdo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Muito obrigado. Obrigado, né? eu. A gente vai andar junto aqui no Viralcast. Com certeza. E já se inscreve nesse canal, compartilha para o seu amigo, no grupo da família, para o pessoal se inscrever nesse canal aí. Papo incrível sobre o Salmo 23 aqui. E, gente, olha só, a partir de agora, semanalmente, a gente vai ter esse encontro aqui nesse canal do YouTube, tá? E eu queria muito realmente contar com a sua presença aí. Mais uma vez, agradecer a Help, agência digital, mês.
tá nos dando aqui o privilégio, a oportunidade dessa parceria. Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa abundantemente. Eu queria deixar só uma mensagem para você, que lá em Ezequiel 37, a Bíblia diz que Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos. A Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. E quando alguém morre, o que é que a gente faz? A gente enterra. Mas por que que Deus não enterrou aqueles ossos? É algo da parte de Deus para você hoje. Deus jamais vai enterrar aquilo que ele decidiu usar de novo. Deus vai te usar de novo. Então, Deus está te falando hoje, eu vou te usar de novo. Eu vou te usar de novo. Eu vou te usar de novo. E Deus vai te usar com poder e glória. Sabe por quê? Porque a glória da segunda casa é maior do que o da primeira. Pega essa palavra, leva para a vida e toma posse. Em nome de Jesus. Quer deixar alguma consideração, pastor? Com certeza. Gente, obrigado. Obrigado por você ter estado aqui até agora, acompanhado o nosso primeiro episódio do Viralcast. Mais uma vez, vou agradecer aqui a Help Agência Digital, meu amigo Mason. Muito obrigado por todo o apoio. E não deixa de compartilhar esse conteúdo, porque aí o YouTube entende que é relevante, ele vai entregar para mais pessoas. Tchau, tchau. Deus abençoe. Gente. Deus até abençoe. a próxima. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.